Eu fui lá no Alecrim e vendi o som do carro. E apurei o dinheiro e paguei a ele na segunda-feira. Os caras, quando chegaram para trabalhar, eu me apresentei como proprietário do Lava Jato. Mais um episódio do ClubeCast. O título de hoje, a locadora que cresceu 5 vezes em menos de um ano e conquistou 4 estados sem franquia. O convidado de hoje é um convidado que eu posso resumi-lo com uma palavra: irrequieto. Empreendedor irrequieto. Um homem que vive a sua operação 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso tem um preço, muito cansaço, muito trabalho. Ele pensa em repensar algumas coisas, mas é por esse universo que começa lá atrás, nesse estudante que fez de um ativo, de um carro dado pelo pai, o negócio que ele criou e segue liderando. Meus amigos, o programa de hoje recebe José Gurgel, o criador da Costeira Veículos. Seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Obrigado, Luiz. Seja bem-vindo, que a nossa conversa seja uma conversa que certamente vai gerar insights poderosos para os nossos membros do Clube Academy e membros também do Clube, do Academy Clube. Eu acabo sempre confundindo os nossos dois grupos aqui. Membros do Academy, membros do Clube. Eu sou Luiz Henrique, sou empreendedor, sou professor de oratória e também comunicador. E sempre estou aqui dividindo esse posto com os meus amigos Cássio, Igor, enfim, conversando com tanta gente bacana da nossa comunidade. Meu amigo, você tem 43 anos hoje, empreendedor raiz, mas a tua vida como empreendedor começa lá atrás. Você fez o curso de administração, é isso? Eu fiz inicialmente engenharia elétrica. Eu entrei aos 17 anos em engenharia elétrica. Por que você escolheu engenharia elétrica? Porque meu pai queria que eu fosse engenheiro. Seu pai é médico, né? Meu pai é médico. Mas eu não queria medicina, nunca detesto hospital, doença, então não é meu perfil. E engenharia elétrica, você foi lá, você chegou a se formar em elétrica? Eu fiz até o 5º período. É um dos cursos mais difíceis para entrar e um curso muito mais fácil de não concluir, porque é muito difícil. Ele nem é tão difícil de entrar, mas... Lá dentro é uma loucura. Da minha turma de 45 formaram 6. 6. Então, que aprendizado você traz desse curso que você não se formou, mas desistiu na metade? Do curso em si eu não trago muito aprendizado, porque eu peguei só a parte teórica, eu não fui para a prática. Né? No 5º período, quando ia começar a prática, eu desisti. Por que você desistiu? Porque eu me via pagando muita matéria na cantina. Na época, eu entrei com 17 anos e eu comprava e vendia telefone celular. Comecei a comprar telefone no Mirk, né? Isso começou um zelador de um prédio que a gente tinha na praia, veraneava, e ele começou querendo comprar meu telefone. Eu disse: bicho, eu não quero vender meu telefone. Não, já me vende. Eu fui atrás de comprar um telefone para vender a ele. Fui pro Mirk. Quando eu joguei lá no chat, apareceram várias pessoas. Eu não sabia que tinha essa demanda toda, mas apareceram várias pessoas me oferecendo o telefone. Naquela época a operadora dava muito telefone, né? Sim. E aí, enfim, eu comprei o telefone dele, parcelei para ele em 3 vezes, mas a primeira parcela já cobria o meu investimento, né? Deixa eu ver se eu entendi. Você tinha 17 anos de idade, 17, 18, por aí. 17, 18. Entrou na Federal para fazer engenharia elétrica. Foi. O porteiro do prédio que você veraneava fez uma pergunta. Foi o teu primeiro negócio esse? Não. Eu com 12 anos eu comprava e vendia bicicleta no bairro. Vizinho meu amigo, o pai dele dava uma bicicleta nova e eu ia falar com o pai dele e ver se o pai dele deixava ele vender a velha. Aí deixava, eu comprava e vendia. Meus clientes, eu também tinha clientes restritos, né? Meus clientes eram o jardineiro lá de casa, o piscineiro e o vigia da rua. Meu Deus. Eu vendia para os caras e os caras vendiam lá na comunidade deles. Esse foi o teu primeiro negócio? 12 anos eu fazia, 12, 13 anos. E na universidade você se via, então, na cantina, faltando aula, porque todo mundo faltava, e gazeava, né, como se dizia, e você já fazia negócio ali vendendo celular. É porque era tão difícil que se eu ficasse na aula eu não entendia nada. Cálculo 1, cálculo 2, derivada da integral, eu não sabia nem para onde ia. E gostava do comércio. Gostava e tinha demanda. Então, assim... Eu comecei vendendo esse telefone ao porteiro lá do prédio, né? E garanti o investimento já na primeira parcela, pagou à vista. E aí apareceram outras situações e aí eu fui vendendo. No final, passei 2 anos fazendo isso. Depois nesses 2 anos eu aprendi a consertar algumas coisas, né?
Eu levava para um cara consertar e ele desmontava, eu ficava olhando e tal, perguntando e aprendi a consertar e comecei a ganhar dinheiro consertando. Então, na faculdade, na verdade, eu não estava vendendo o telefone. Eu ia para a cantina e abria minha flanela lá com minhas ferramentas e começava a desmontar os telefones que eu tinha na mala do carro para ajeitar. E já aparecia alguém e, meu, tá com o microfone com defeito, tá com teclado e tal, eu já fazia lá e tal. Então... E quando você anunciou pro seu pai que tinha desistido da faculdade, o que ele disse? Foi um problema. Porque o sonho era dele, não era teu. Na verdade, ele e minha mãe queriam que eu fizesse medicina, eu nunca quis, né? Nunca manifestei essa vontade. E aí, porque faz engenharia e tal. E fui para engenharia, achei que... De fato, hoje eu acabo sendo um pouco engenheiro, né? No meu segundo negócio, né? Talvez se fosse hoje, você faria engenharia de produção, talvez. Civil, né? Produção tá muito... Dizem que é a nova administração, mas enfim, volta lá ao passado. E aí, fui fazer lá engenharia elétrica e tal. No 5º período, já não gostava do curso, já tinha um tempo. Fiz um estágio... Foi a única vez que eu trabalhei para alguém, né? Fiz um estágio na TV Cabugi de 6 meses. E aí, quando foi vencendo o estágio, me trouxeram lá o contrato para eu renovar por mais 6 meses e eu disse que não ia assinar. Todo mundo queria estagiar lá. Porque tinha né? E aí eu disse que não queria. Não vou querer não. Por que não vai querer? Não, porque eu estou pensando em trocar a faculdade. E aí, nessa mesma semana... Eu estava numa aula lá, me lembro como fosse hoje, um professor bem conhecido da UFRN, Valmir, Circuitos Elétricos 1. A aula durava 1 hora e 50 minutos, ele passou 1 hora e 40 no quadro lá, fazendo um cálculo. E a gente anotando, eu já tinha anotado já talvez umas 5 folhas de caderno, ele fazendo e a gente, né, transcrevendo. E aí, no final disso tudo, ele olhou, afastou do quadro, pegou a esponja e saiu apagando. O resultado final não é o que ele chegou. Como ele tinha feito muita raiz quadrada, derivada, integral, ele não dava para ele corrigir. Então ele teve que apagar, ele apagou e disse, na próxima aula a gente faz de novo. Eu disse, não, isso não é para mim. Foi naquele momento, eu já vinha pensando, mas, né, precisava ter um gatilho. O gatilho foi esse. Isso não é para mim. Peguei meus livros, me levantei, fui lá na secretaria e vim trancar o curso. Aí o menino lá, Mário, funcionário da faculdade lá, da UFRN. Disse, mas Gugel, tenha paciência. Não, eu vim trancar o curso. Homem, vá para casa e pense amanhã, e volta amanhã. Não, meu amigo, eu vou trancar o curso. Resumindo a história, me deu o requerimento, eu tranquei o curso. Peguei o carro, na época a gente morava ali em Petrópolis, saí da UFRN, saí pela Salgado Filho, quando fui passando na frente do Contemporâneo, tava lá a placa, cursinho extensivo para vestibular. Isso aí era meio do ano, mais ou menos, extensivo para vestibular. Eu já encostei, perguntei lá quanto era, tal, já fiz minha matrícula, paguei e fui para casa. Porque eu não podia sair da faculdade para ficar dormindo. Eu disse, não, saí da faculdade, mas aí segunda-feira eu já começo as aulas de novo. Aí você criou um problema, mas trouxe logo uma solução. Trouxe a solução, senão... Pro seu pai. Senão eu tava despejado de casa. Aí cheguei em casa e disse, mãe, tranquei a faculdade. Como é que você fala um negócio desse? Vai ser o que na vida? Aí eu disse, não, faz vestibular para administração. Mas você vai administrar o quê? Seu pai não tem comércio. Seu pai é funcionário público e tem consultório, é médico. Você vai administrar o quê? Eu disse, vai dar certo. E aí, fiz lá o cursinho, né? E passei lá para administração na UFRN. E só um parêntese aqui, porque sua mãe disse isso, mas eu quero saber de onde vem essa origem empreendedora. De um lado, você tem um avô paterno e um avô materno. Me fala um pouquinho sobre isso, porque vem daí. Ela disse isso, mas os antepassados... Foi o pai dela que tinha negócio? O pai de minha mãe... Tinha negócio? Tinha negócio. Tinha negócio de carro, de aluguel de carro também. Na época era táxi na praça e ônibus, né? Ônibus. E vem dele esse seu gene empreendedor? Um pouco dele. Talvez. O pai do seu pai também tinha negócio, não? O pai do meu pai era funcionário público da aeronáutica, mas também tinha negócio, né? Então, com certeza tem essa origem aí que... E aí você foi fazer administração no UniRN, não? Na UFRN. Na UFRN. Voltou para a UFRN. Voltei para a UF, só mudei de setor. Aí você foi para o setor de administração. Foi. E qual foi o negócio montado ali? Foi um lava-jato, é isso? Você teve muitos negócios. Todos ligados a carro. E aí, em 2003, aí eu passei no vestibular para o segundo semestre. E no primeiro semestre, estava em casa e disse, eu preciso ter um negócio. Eu continuava com o negócio de celular.
que dava um dinheiro bom para mim com 20 anos de idade, né? 18, 20 anos. Era um dinheiro bom, mas que eu precisava transformar aquilo numa coisa maior, né? E aí eu comecei a pensar em qual comércio eu ia colocar. O que é que eu ia colocar? Eu com pouco dinheiro, eu lavava carro num lava-jato próximo à minha casa e via naquele lava-jato um potencial, né? Então eu fui lá lavar o carro e comecei a conversar com os caras, só tinha 2 funcionários na época, era um negócio meio largado, e perguntei o contato do dono. Eles me passaram o contato, eu liguei pro... chamava João Maria, essa pessoa. Ele é contador. Liguei para João Maria e perguntei, disse que era cliente, e perguntei se ele tem interesse de ter um sócio. Amigo, eu lavo sempre aqui e tal, nunca lhe vi aqui. Ele disse, não, eu botei isso pro meu filho. Mas o meu filho não quer tocar o negócio. E eu não tenho tempo, eu sou contador, toco meu escritório, e vou dar fim nisso aí. Isso era uma segunda ou uma terça-feira. Ele disse, eu já botei na minha cabeça que até sexta-feira eu tô fechando. Eu disse, não, tenha calma. Vamos conversar. Aí eu chego já aí, foi pra lá. Resumindo a história, ele me vendeu o Lava Jato. Eu não tinha dinheiro para comprar, mas a palavra do negócio estava fechado, disse que até segunda-feira eu pagava. Eu tinha o meu carro, a mala era só som, né? Eu fui lá no Alecrim e vendi o som do carro. E apurei o dinheiro e paguei a ele na segunda-feira. Os caras, quando chegaram para trabalhar, eu me apresentei como proprietário do Lava Jato. E aí foi... Como é que era o nome do Lava Jato, Gugel? Chamava-se Jato Expresso. Ficava no posto Miguel Barra, na Hermes da Fonseca. Sei qual é isso. Conhecidíssimo. E aí, eu passei 7 anos e meio com esse Lava Jato lá, 2003 a 2010. E aí, desse Lava Jato, em pouco tempo, eu saí de 2 funcionários para 6. E a gente já era lotado direto. Aí, com pouco tempo, eu implementei uma troca de óleo lá, que o posto não tinha troca de óleo. Isso aí a gente potencializou, duplicou o faturamento com essa. E aí veio uma história muito interessante, gente, que aqui no Clubecast a gente recebe todos os tipos de empreendedores e para cada um você entende, uns são mais estudiosos, hoje outros começaram o negócio com a família, outros têm isso de uma forma na veia, e é o teu caso, assim. Rapaz, eu queria entender porque você tinha o Lava Jato, tinha a troca de óleo, teu pai te deu um carro e vamos agora para a gênese da Costeira. Porque essa história é sensacional. O que você fez em 1 ano, capitalizando-se para abrir o teu negócio de carro? Como é que começa essa história da Costeira na tua vida? No Lava Jato, eu tinha 2 clientes que tinham locadoras de carro. Eram pequenas locadoras da cidade e eles estavam quase que todo dia lavando o carro, né? Porque tinha aquela... alugava... Isso, tinha que lavar. Recebia, tinha que lavar. Então eles iam lavar lá comigo. E ficava conversando, eu gosto muito de conversar. E eles começaram a dizer, rapaz, compra um carro para alugar, o ramo é bom. E eu fui absorvendo aquilo ali sem demonstrar interesse inicial, porque eu precisava entender se de fato era bom, né? Eu fui conversando e tal, e vendo quantos dias do mês o carro dele passava alugado, eu sempre perguntava. Foi que eu fiz. Já pensando na frente, peguei o carro que meu pai tinha me dado. Que era o quê? Na época era um Renault Clio. Eu notei. Ele comprou um carro novo. Eu não queria um carro novo, eu queria um Vectra usado, que era o mesmo preço, e ele disse que não ia me dar, só ia me dar um carro novo para não dar problema e tal. Tinha dado a minha irmã do mesmo jeito. Beleza, aceitei, né? Cavalo dado. Aí esse carro tinha 1 ano e meio de uso mais ou menos, só que o carro estava no meu nome e era quitado. Recibo na minha gaveta. Eu peguei o recibo, fui lá na Tribuna do Norte, anunciei o carro no classificado da tribuna, vendi o carro em 1 semana. Aí já comecei a olhar outro carro, antes de vender comecei a olhar. Vendi o carro, comprei um Santana. Santana na época, foi 2004, eu comprei o Santana 2001, coisa mais linda, né? E passei uns 3 meses com esse Santana talvez, vendi o Santana, ganhei dinheiro. E desse Santana aí vendi, comprei um Troller gasolina, ganhei dinheiro. Resumindo, eu vou adiantar aqui. Em 1 ano eu consegui duplicar o valor do carro que eu tinha vendido, do Clio. Que era 19 mil. Eu vendi o Clio por 19 mil. Em 1 ano você chegou... Em 1 ano eu tinha 40 mil.
E foi aí que nasceu a Costeira. Disse, agora tá na hora da Costeira. 2005. Foi 2004 para 2005. 2004 eu vendi o Clio, né? Passei esse ano todo girando dinheiro, e um pouco de 2005 também. 2005, aí eu voltei pro classificado da Tribuna do Norte para procurar um carro. E comprei um Fiat Uno. E esse é o primeiro carro da Costeira? Primeiro carro da Costeira. Agora deixa eu só entender uma coisa aqui, Gurgel. Por que você não fez? De onde é que vem esse pensamento de não fazer o que os outros faziam? Você podia muito bem ter colocado o próprio Clio ou até comprado carro em leasing, que eu acho que é algo muito financiado. Por que você não fez isso? Se eu compro um carro financiado e ele não se paga, quem paga a parcela do carro? Entendeu? Mas onde é que veio esse pensamento para você? Porque os outros faziam isso, não faziam? A maioria. A maioria. Eu sempre tive o pensamento de os dois pés no chão. Eu nunca dei um passo maior do que a minha perna. Entendeu? Então, eu acreditava que eu precisava primeiro fazer dinheiro para poder o negócio ter saúde. Não adiantava eu ir para o banco, pegar um financiamento, o carro não rodava e quem pagava a parcela? Eu ia sujar meu nome, que era a única coisa que eu tinha. Então, em 2005, você começa com um Uno, não é isso? Um Unozinho, 2 portas, básico. E com 15 mil reais aproximadamente de capital de giro ali, é isso? Não, eu comprei um Uno, eu tinha 40, né? Comprei um Uno por 12, 13, alguma coisa do tipo. Comprei outro carro para mim, se não me recordo, acho que foi um Gol na época. E fiquei ainda com uns 15 mil guardados, dormindo. E botei o Uno em 60 dias não parou, meu amigo. Voltava no canto, já tinha outro cliente. Voltava, aí eu digo, rapaz, o negócio é bom mesmo. É melhor do que eu pensava. Já era Costeira o nome? Não, na época eu tinha botado, eu queria um nome. Eu usava o CNPJ do Lava Jato e queria um nome fictício, eu acho que era Loca Fácil. Né? Adesivei os carros, Loca Fácil e tal. E só tinha um carro. E quem era meu cliente para esses 60 dias rodando? Era o meu cliente do Lava Jato. O cara que vinha lavar o carro, né? Que quase todo mundo já me conhecia, eu conversava muito, tinha muita amizade. E eu falava, tô com uma locadora de carro também e tal, se precisar. Locadora de carro, só tinha um carro, mas... Já tinha feito uns cartõezinhos com o nome Loca Fácil, endereço e tal. E aí ele dizia, que coisa boa, onde é a locadora? Eu disse, aqui. Aí ele dizia, cadê os carros? Ele perguntava, o pessoal, né, curioso, né? Tem quantos carros? Aí eu disse, tenho 6. Cadê os carros? Eu disse, tá tudo alugado, só tem esse Uno aí parado. Rapaz, tá chegando um primo meu agora, isso foi no final do ano, eu comprei um Uno em outubro, né? Comprei esse Uno em outubro. Aí tá chegando um primo meu de viagem agora, eu vou te indicar. Aí, 15 dias o cara com o carro locado. Ai, meu Deus. Aí eu disse, porra, bom, né? Com 60 dias o carro virando direto. Eu tinha uns 15 mil guardado. Tô num domingo em casa, com o painho assistindo lá a televisão, aí passou a propaganda da Ponta Negra Fiat lá, que você dava 60% de entrada e o resto em 12 sem juros. Né? Naquela época tinha essa promoção. O carro na época era 22 mil, 23 mil. A entrada era 12, 13 mil, mais ou menos. Você pegou... Aí eu tinha os 15, né? Aí eu disse, pai, vamos comigo lá na Ponta Negra? Ele disse, fazer. Eu disse, comprar 2 Uno. Aí ele disse, e você tá com dinheiro para comprar 2 Uno? Eu disse, não. Nas minhas contas que eu fiz aqui pela propaganda, eu tenho a entrada de um. Mas você tem a entrada do outro, que eu sei que você recebeu uma ação agora do governo. Ele é funcionário público e sempre tem essas ações, né, de benefício, e ele tinha acabado de receber uma ação. Rapaz, eu não acredito. O que ele disse? Aí eu disse, eu tenho um, mas você tem o outro. Aí ele disse, rapaz, eu tenho outro, aí vou comprar. E a parcela, quem vai pagar? Aí eu disse, bem, vamos lá. Eu tenho a renda do Lava Jato, eu tenho a renda da troca de óleo, eu tenho um carro quitado. Então, se os carros não se pagarem com a locação, eu vendo o carro quitado ou eu tiro do meu comércio. Mas eu pago, que a parcela era alta, né? Era 12 vezes só, né? Era alta. Mas dá certo. Isso não vai sobrar pra mim, não. Vai não. Vamos lá, compramos 2 Uno 0 km, 4 portas branco. Aí eu já tinha... 2 meses depois da primeira compra, eu já tinha 3 carros. Adiantando um pouco, 1 ano depois eu tinha 8 carros. Já tinha alugado um ponto lá na praia, no início da Via Costeira, por isso que o nome é Costeira.
Na descida da Ladeira do Sol. Sim, sim. E aí a gente já abriu o CNPJ, tanto que meu CNPJ foi aberto em julho de 2006. A operação começou em 2005, mas com o CNPJ da outra empresa. E os carros todos quitados? Não, os carros todos financiados, só tinha o primeiro quitado. Você foi sempre Você fez a mesma operação? Os 8 carros foi com a mesma promoção, que eles perduraram essa promoção. E aí, do aluguel dos 3, mais o dinheiro que eu ia juntando ali, eu fui conseguindo a entrada e fui dando e comprando. O Gel, se a gente adiantar um pouquinho o relógio e o tempo, você nasce e cresce no B2C. Ou seja, você, para aquele turista, para aquele empresário, para o cliente do Lava Jato e tal. Quando é que a gente tem qual é o marco da empresa que se tornou algo exclusivo para instituições como prefeituras e empresas privadas? Empresa privada 2010, prefeitura 2013. Por quê? Porque e como foi? Principalmente esse da privada, que tem uma história muito interessante por trás. Eu enxerguei que aquela locação que eu fazia no balcão, que é a locação do turismo de diárias, eu tinha uma limitação pela nossa região, pela nossa cidade, que é uma cidade pequena, uma cidade... o poder aquisitivo é baixo. E a sazonalidade também, né? Sazonalidade. Eu ganhava... Dezembro e janeiro eu era rico. O resto do ano eu era pobre. Entendeu? Aí eu disse, não, eu preciso ter um negócio que ele não tenha essa sazonalidade, que eu passe o ano todo faturando bem, né? Tem uma constância. E aí, disse, eu preciso transformar isso num aluguel mensal. E aí foi a ideia de ir para a empresa. Comecei a procurar, mandar e-mail. Na época, eu fui para aquela telelista, né? Tinha a telelista, né? E aí eu ia olhando o nome das empresas, as empresas que eu achava que tinham perfil de alugar carro. Você mandava e-mail? Ou e-mail ou ligava, oferecendo o serviço. Até que eu consegui cair na antiga Nordeste Segurança, lá do Midway, né? Que atendia o Midway. Hoje é grupo SEG, eu acho, alguma coisa do tipo. Na Prosegur, né? Hoje é Prosegur. E aí consegui pegar o contrato lá do Midway. Né? Botei Você tinha 2 carros lá? Tinha 2 carros lá. E eles pegavam carro no varejo, né? Porque eram 2 carros fixos mensais. Mas eles tinham vários carros lá, de outra locadora, que era a locadora de fora, que quando o carro dava problema, a locadora não atendia, eu ia lá e atendia. E aí fui conseguindo, né? Respondendo a sua pergunta, o contrato que fez a gente virar o jogo foi em 2010. A locadora já tinha mais ou menos 5 anos de existência e a gente ficava ali naquele 8, né? Não conseguia evoluir. Na época, a locadora tinha em torno de 18 carros, né? Alguns financiados, outros quitados. Quando passava um aperreio, pegava a chave do carro, ia lá no shopping do automóvel, vendia o carro para pagar as contas. Então ficava nesse sobe e desce e eu disse, eu não vou conseguir sair disso aqui. Já com 4, 5 anos de locadora e... né? Ainda tinha um lava-jato, tinha troca de óleo. Nesse tempo eu tinha aberto uma loja de carro também, abri uma loja de carro em 2009, fechei em 2012. Você e Riquieto ali, 3 negócios, operando 3 negócios. 4 no caso, né? Lava-jato, troca de óleo, 4. Locadora e Meu loja, Deus. Tudo de carro. E aí eu disse, preciso por uma coisa maior. Peguei um contrato de 2 carros numa eólica lá em João Câmara. Um parque em construção. Parque eólico, ia começar. O administrativo e o gerente do parque chegaram em Natal, se alojaram e iam começar a operação. Eu tive a sorte. É o que chama de cavalo selado, né? Quando ele passa na sua frente, você tem que montar e ir embora. E aí eu consegui enxergar isso. Peguei muita amizade com um gerente chama-se de Site Manager, que é o gerente do parque. Né? Ele rodava no carro meu, peguei muita amizade com ele. E aí ele me colocou em contato com várias empresas, né? Me sugeriu, inclusive... Ele foi um propagador do teu negócio. Foi. Ele é meu padrinho. O que eu acho importante aí nessa história, você me contou isso antes da gente começar o episódio, aí tem vários insights, assim, a importância das conexões, a importância da amizade genuína. Ele olhou pra você e disse, cara, quer crescer? Se você quer crescer, eu vou te ajudar aqui. Eu vou falar de você para todos os outros parques aqui. Foi isso que aconteceu. E esse foi o grande diferencial. Você saiu de 8 carros para 20 carros, é isso não? Eu tinha 18, né? 18 carros. 18. Você tinha 18. E aí você foi crescendo. Aí foi o teu grande... Não, aí eu me alavanquei em 2010 para 2011. Foi quando passei uns 6 meses fornecendo a ele só esses 2 carros, mas ele me indicou aqui, mais 2 ali, mais 2. Pouca coisa.
tá? Eu tô falando de 18, talvez tivesse 20, 22, Tá. né? Pouca coisa. E aí foi quando ele disse, rapaz, quer mudar de vida? Vou botar você lá de frente pros homens. Aí me apresentou as grandes empresas que tinham dentro do parque, que eram subordinadas a ele, né? Tinham sido contratadas por ele, pela empresa dele. Tinha muitas terceirizadas trabalhando nessa. Tinha mais de 20 terceirizadas. Certo? Empresas grandes, inclusive às vezes até maior do que a dele, mas naquele momento quem tinha o domínio era a empresa dele, que era a dona do parque, quem tinha ganho o leilão. E aí eu sei que a gente conseguiu aumentar em 5 vezes a frota em um ano. É aquela história da oportunidade que se apresenta. Fala-se tanto em sorte, mas você tinha o preparo, a cancha e a oportunidade que surge e você foi lá e abraçou. E Deus bota esses anjos na vida da gente, né? Agora a gente tem que saber abraçar também. Tem que saber abraçar e tem que ter coragem. Se não tiver coragem, não vá não. E ali foi o primeiro grande diferencial, um marco de agora eu vou... Foi a virada. A virada. Foi a virada. Quando é que você suspendeu sua operação para cliente final de balcão? Eu suspendi a operação para cliente. Na verdade, até hoje eu ainda faço. Mas pouquinho, muito Se pouco. Luiz Henrique bater o carro e precisar de um carro, Você já aluga. estou precisando de um carro. Vou lá, se eu tiver no estoque, eu vou e alugo. Tá. Mas não é uma operação que eu divulgue no meu site, nem que eu... Mas ali você Se já... for desconhecido, eu não faço. Tá. Mas você ainda ficou um tempinho ali fazendo o turismo, mas crescendo no privado. Não, aí em 2010 para 2011 eu já deixei de lado o turismo. E quando é que veio o poder público? Porque a gente está falando de operação para o privado. Você atende 27 prefeituras, é isso hoje? 27. 27 prefeituras em 4 estados. 4 estados. Quando veio o outro marco que foi começar a atender para prefeituras? Que é um outro mundo, é uma outra história. É. Que não era o mundo que eu desejava entrar. Por que você entrou? Mas eu entrei porque eu entrava e eu quebrava. O que aconteceu? O parque eólico ele tem um volume muito grande de gente na construção. E a construção dele é muito rápida. 6, 8 meses está pronto o parque. Tá? Eu fui contratado em 2010, esses carros, para 6 meses. Pela amizade, pelo relacionamento, pelo serviço que eu entreguei nesse tempo. Eu fui conseguindo... Eles iam para outro parque e ganhavam outro leilão e eu ia junto. Então eu comecei ali em João Câmara, na região ali de Queimadas, mas eu fui para Parazinho, fui para São Bento do Norte, fui para Caiçara, fui para Jandaíra, fui para Guamaré. Tive carro meu na Bahia, nos parques da Bahia. Então assim, fui migrando. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais para onde ir. Os parques já estavam quase todos construídos. E eles, pra você ter ideia, se um parque desse, se tiver 300 funcionários na construção, na operação ele vai ter 30. E olhe lá. E olhe lá, certo? Porque fica só o pessoal da manutenção mesmo. E na manutenção eles não alugam carro. Alugam, mas eles alugam num formato de leasing. Eles alugam um carro a uma grande empresa e 3 anos depois a sucata é deles. É um formato diferente, que não é interessante pra gente. Então, passei aí até 2013 bem, né? O negócio bacana. Quando em 2013, esse anjo, que chama-se Eduardo, chegou pra mim e falou, ó, do jeito que eu te orientei pro teu negócio alavancar em 2010 e você fez o correto e deu certo, eu quero lhe avisar que a gente vai começar a desmobilização em 90 dias. Então, em 90 dias, você provavelmente já não vai ter mais quase nenhum carro aqui. Aí eu, tinha 100 carros. Disse, onde é que eu vou guardar esses carros? Eu não tinha nem onde guardar, né? Aí eu disse, e agora? Fiquei rico, fiquei pobre. Eu disse, vou ter que dar um jeito. Fui não me lembro se era o WhatsApp, acho que era grupo de WhatsApp já na época, né? 2013. Isso. Fui pro WhatsApp e pros grupos perguntar quem entendia de licitação e acabei chegando num amigo meu, né? Meu amigo meu de 20 anos, eu não sabia que ele tinha trabalhado com isso. Ele disse, rapaz, eu tenho noção, eu trabalhei com isso, fui de uma CPL. Eu disse, rapaz, eu quero aprender isso. Eu quero aprender porque pro balcão não dá para voltar, pelo volume que eu tenho, de carros. Não dá, o volume de carro não dá. Empresa privada, o estado da gente também é pobre disso. Não tem empresa que vai alugar aí sem carro numa frota. Então eu preciso... Até tem algumas que talvez alugue 20, 30, mas a concorrência é muito grande para isso. Existem outras locadoras que já fazem serviço. Eu disse, eu preciso aprender a fornecer para o público. Eu não sabia nem para onde ia. E aí ele começou a
a fazer as licitações. Para mim, a primeira a gente ficou lá inabilitado, faltou um documento. A segunda a gente chegou atrasado, o pregoeiro não deixou a gente entrar, aquela confusão. A terceira a gente a licitação começava de 1h da tarde. Foi no município de Nova Cruz. Essa licitação acabou de 11 horas da noite. E a gente não Logo a sua primeira oficial. Na terceira. A terceira, mas eu digo, a primeira que você estava presente ali. A primeira você perdeu pro documento, a outra você chegou atrasado. Então essa foi ali sentado. Ganhei. E aí comecei a tirar o carro de uma eólica que tinha lá em Guamaré, que eu prestava o serviço lá nessa eólica. Comecei a tirar os carros, aí trazia para cá, fazia manutenção, lavava tal, deixava o carro todo um brinco de novo e entreguei nesse contrato. Foi o primeiro. E aí, a partir daí, a gente não parou mais. Hoje você atende 27 prefeituras. 27 prefeituras. E tem empresa privada ainda? Tem duas ou três, muito pouco, pingado. Aí, quando é que vem a história de ir para outro estado? Porque é outro marco importante. Quando é que você sai do Rio Grande do Norte? Você está na Paraíba, Pernambuco e... Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. Já fiz Ceará, mas perdi. Nova Cruz é a primeira prefeitura. E qual é a primeira fora do estado e por que você foi para fora do estado? Eu não me recordo qual foi a primeira, Luiz, mas deve ter aí uns 7, 8 anos, mas eu não me recordo qual foi. Você já estava bem no Rio Grande do Norte, atendendo já, de repente... Já, mas do mesmo jeito que eu cheguei no limite lá quando eu tinha uns 18 carros... Você chegou na prefeitura? Eu cheguei no limite do nosso estado de prefeitura, entendeu? Porque a concorrência é muito grande. Então, assim, eu já não tinha mais para onde ir, porque não dá, são 167 municípios, né? Não dá para você fazer todos, né? Não dá para você fazer todos porque por uma série de fatores. E aí eu disse, rapaz, e outra coisa, eu comecei a perceber que eu era meio perseguido pelo meu concorrente. Como eu, mais novo, muitas vezes mais novo do que os outros concorrentes, e com muito gás, muita coragem e muito agressivo no preço. Porque o meu segredo sempre foi gastar pouco. Então, tudo que eu ganhava voltava para a empresa. Às vezes eu tinha um concorrente meu que era maior do que eu, mas gastava muito. Vivia no aperreio. Eu gastava pouco, a empresa tinha sempre saúde. Esse ensinamento, Gurgel, ele vem lá daquele Clio, daquele ano de muita paciência, de você começar a empresa de uma forma saudável. Saudável. Então, esse pé no chão te permitiu, então, ser agressivo na licitação pelo preço. Pelo preço. Eu ganhava muita coisa e ganho até hoje por ter esse perfil. Como eu não tenho um gasto desnecessário, eu não jogo dinheiro no lixo, né? Aquela história de pé no chão. Pé no chão, gastando sempre ali e tal, né? E aí esse dinheiro todo era escoado de volta para a empresa. O dinheiro que entrava era reinvestido, era comprado o carro à vista, era tudo, né? E isso aí me fazia ter um preço melhor. Então assim, eu comecei, os caras começaram a se incomodar comigo. Então na época a licitação ainda era presencial, eu ia para uma licitação, chegava lá, tinha 8, 10 empresas, eu ia lá pro preço, né? Na hora que abria as propostas, juntava os caras tudinho, que era tudo antes de mim, eram tudo concorrentes, se juntavam para olhar a minha documentação. Para tirar uma documentação que estava, como era físico, os caras às vezes tiravam uma folha e escondiam, pô. Aí muita gente você não conseguia ver. Entendeu? E eu comecei a perceber que eu estava ficando visado pela concorrência e os caras não deixavam ganhar mais nada. Eu disse, vou ter que ir para fora. Que a mentalidade é outra, né? E aí fui para a Paraíba. Hoje é um estado bem mais rico do que o Rio Grande do Norte, né? Pernambuco também. O seu maior contrato, inclusive, não é daqui. O maior contrato é fora. Você tá, acho que é Caruaru, você falou, não? Você tem contratos... Eu tenho alguns cantos, mas... Alguns contratos fora do estado que são maiores do que aqui. Em alguns municípios... o meu maior contrato não é no estado, porque justamente... Agora vamos lá, aí vem outra história da tua Vem Empreendedora, gente. O que é mais legal do episódio de hoje é que tem muitos insights que vêm dentro de cada uma dessas ações. Quando é que surge o empreendimento imobiliário? Você também tem negócios imobiliários, você constrói e você aluga. Por que veio o imobiliário na tua vida e qual é a história por trás disso? Vamos lá, vou voltar para a locadora. A locadora, em 2018, 2019,
os carros estavam demorando muito a faturar. Você pedia um carro, passava 4, 5 meses para faturar. Eu comecei a comprar e estocar. Fazia um pedido, 10, 15, 20 carros estocando. E o meu cliente que estava com o carro usado, alugado, carro com 1 ano de uso, 6 meses, 1 ano, quando chegava na minha garagem, que via lá aqueles carros novos, dizia, troca meu carro. Me dá um carro novo. E aí, isso começou a não ser uma coisa que valia a pena para mim. Eu disse, eu preciso esconder os carros novos, né? Comprei o terreno vizinho à minha empresa na Ribeira. Comprei um terreno vizinho, muro com muro, e fiz um galpão. Para botar meu estoque lá, guardadinho, sem ninguém saber. Quando eu terminei a obra, tinha gasto um valor considerável de terreno, mais obra, um galpão de 900 metros, um galpão grande. E eu disse, não vale a pena eu pegar esse dinheiro e destinar para guardar carro. Eu vou ter que mudar a estratégia. Aí diminuí a compra, só comprava de fato quando tinha necessidade, ou comprava menos, e botei para alugar esse prédio, né? E deu um aluguel bom, um percentual bom, menor do que a alocação de carro, mas bem menos trabalhoso. E aí, em 2019, isso aconteceu. Em 2020, eu tinha juntado um dinheiro, que eu vinha juntando já tinha um tempo, para construir minha casa, né? Tinha comprado o terreno já e queria construir minha casa. E começou a pandemia. E eu comecei a fazer a casa ali na dificuldade da empresa e tal, e sobrou um dinheiro. Como que sobrou o dinheiro na pandemia? O povo achando que ia morrer. Terreno que valia X, o cara vendia por metade de X. Né? Porque quem tinha aquele dinheiro, a vida todo dia juntando, guardado ali, ou aquele terreno, isso aqui é minha aposentadoria. Acaba de ser, eu não sei se eu vou me aposentar, pode ser que eu morra antes dessa pandemia. Vou vender e vou queimar. E aí eu saí comprando alguns terrenos. E não construiu a casa no primeiro momento? Ou você construiu? Fiz a casa. Comecei a casa em 2020, 2021, fiz. Só que aí o que foi que eu fiz? Eu fiz a casa com o fluxo da empresa, não com o dinheiro que eu tinha juntado. Porque esse dinheiro que você juntou, você foi comprando os terrenos. Exato. E aí surgiu um novo negócio. Aí eu abri um CNPJ, né? Aluguel de imóvel próprio, imobiliário de imóvel próprio, né? Que fui criando essa carteira. Aí constitui engenheiro, mestre de obra, né? Tudo que precisa para um eletricista. Aí são terceirizados, né? Eu sou o mestre, estou com o meu mestre desde 2020. E você tem esses galpões, enfim, mas também tem essa construção que é uma tendência muito grande. Eu quero aproveitar até a sua expertise hoje para falar sobre essa tendência da Grande Natal, desses malls de esquina, né? Isso, já ouvi. Por que isso está dando tudo tão certo? Tá difícil a vida do shopping, aí eu preciso sair. Você vê o Midway, né? O Midway hoje transformou-se numa praça de alimentação, né? Os grandes restaurantes foram lá para dentro. Ele pega um restaurante daquele, quantos lojistas ele troca em um restaurante só. Você tem um mall em Capim Macio? Eu tenho um mall em Capim Macio e estou fazendo em Ponta Negra. Como é que se chama de Capim Macio? AG Mall. AG. E é homenagem a? Homenagem a Cis Gugel. Seu pai. Meu pai. E esse já está em funcionamento, já está lá. Tudo alugado. Tudo alugado. E você está fazendo um ali perto de onde você mora, ali na região de Cidade Verde ali. Estou fazendo um em Ponta Negra. Ponta Negra. Indo ali, próximo à Rota do Sol. Quando é que você inaugura isso? Se Deus quiser, em dezembro. Tem loja ainda, não? Tem. Tá tudo alugado? Tem. Quem quiser, entre em contato com o Gugel. Não foi divulgado ainda não, mas eu já mandei. Falei antes da podcast aqui. Você me mostrou aqui. Vai se chamar o nome da sua mãe? Vai ser o CG Mall, Cristina Gugel, minha mãe. Cristina Gugel. Homenagem à minha mãe. É uma tendência hoje do mercado, né? Luiz, você vai para dentro de um shopping, uma loja da mesma metragem que eu tô fazendo lá, a loja menor lá no mall vai ter 60 metros. Você vai para um shopping aí, você vai pagar aí 15 pau de aluguel, aí você paga condomínio. O aluguel não é o mais caro, o problema são todos os outros acessórios, os penduricalhos, né? É condomínio, é marketing, ele bota um bocado de coisa e quando você vai ver, ele tá tirando, o shopping acaba tirando mais dinheiro do que o empreendedor. A loja fica no vermelho. Pega um mês de janeiro, por exemplo, tá todo mundo na praia, o cara não consegue fechar a conta. Então você sai de um aluguel aí de 15, 20 pau para um aluguel de 5 no mall. Aí outra coisa que é uma tendência, hoje cada dia as pessoas correm mais, a vida é mais corrida. Quando você vai pro shopping, eu pelo menos até shopping. Eu, quando tenho que entrar no shopping para comprar alguma coisa, eu entro numa loja, aí tem uma camisa lá,
essa camisa aqui. Eu digo, qual a cor que tem? Aí ela disse, tem branca, amarela, vermelha, azul. Vermelha não. Branca, amarela, verde, azul, preta. Aí eu digo, me dê tudinho. Minha esposa fica danada. Vamos comprar tudo igual, vou, tudo igual. Não quer para não voltar mais aqui. Entendeu? Então... E você reduziu o seu tempo de... A vida corrida, você perde tempo demais no shopping. Aí você vem no mall, você vem aqui com o carro, tá aqui o mall, você estaciona, compra, vai embora. Não perde tempo. Ô Gugel, qual é o teu padrão de resolução de problemas? Porque você... Eu quero voltar para a Costeira agora, porque não é fácil trabalhar para o poder público. E eu sei que você já está de olho nisso lá na frente. Por isso que o imobiliário é hoje... Talvez tem muita da tua energia aqui. Não é fácil trabalhar para o poder público. Seja ele qual for, o partido que for, o estado que for... não é fácil, porque a licitação já é uma porta de entrada muito pequena. Já é um funil. Já é um funil. Quando você chega lá... Vem um negocinho chamado inadimplência, sem falar em tantos outros problemas. Você vai para uma licitação de 20 carros, a prefeitura contrata 4, 5. Você briga o preço para atender a 20. E ela só chega nos 4. Ela só lhe contrata 4. E começa a atrasar. E não é penalizada por isso. É unilateral. Isso. A licitação ela é unilateral, ela só beneficia o ente público. Se você judicializar, não vai ganhar, certo? Porque quem vai julgar isso vai achar que o... É pró-prefeitura, pró-poder público. Você é o lado menor nessa história. Eu sou o lado menor, exatamente. E como é que você está olhando, como é que é trabalhar para poder público e qual é a sua visão para os próximos anos em relação à Costeira? Você quer desacelerar, você quer diminuir essa operação? Como é que você enxerga isso? Luiz, meus funcionários que o digam, né? Eles são testemunhas do que eu vou lhe falar agora. Há muitos anos eu venho dizendo que quero desacelerar. Há muitos anos. E quando eu digo agora, virei piada. Que eu digo pro meu funcionário, chego pro meu gerente e falo, vou diminuir. Ele fica rindo. Você tá meio desacreditado. Tão desacreditado. Sua operação é muito pequena, inclusive 22 colaboradores só? 22 colaboradores. Parabéns. Como é que você consegue gerir tanta coisa assim só com 22? E aí você... Vivendo o negócio. Vivendo o negócio e com custo baixo, pé no chão. Pé no chão, porque o segredo não é ganhar muito não, Luiz. O segredo é gastar pouco. Entendeu? Quando você ganha muito e gasta muito, não sobra. Se você não ganhar tanto, mas gastar pouco, vai sobrar alguma coisa, você reinveste. Desde o Lava Jato. Primeiro mês do Lava Jato, eu só fiz verificar quanto eu ia faturar, então eu não gastei com nada. Segundo mês, eu fiz um consórcio, porque é o que eu podia pagar na época. Uhum. Desse consórcio, eu vendi e comprei outra máquina para e contratei outro lavador. Aí eu dupliquei minha operação. Entendeu? Então, eu sempre pensei nisso. Eu sempre achei que o negócio, você tem que alimentar o negócio. Não adianta você se alimentar e deixar o negócio... Alguém te ensinou isso? Você leu isso num livro? Como é que foi? Eu nunca fui de ler livro sobre, nem... Nada, né? Não, porque isso me faz lembrar do fundador do Walmart, Deve ter sido alguma coisa que eu tomei quando era criança. Como é que você resolve os seus problemas? Tem algum tipo de padrão de resolução de problemas? Porque você está em duas áreas que são bem complexas. São rentáveis, são grandes negócios. Mas diferentes, né? São totalmente diferentes. Apesar de das duas serem aluguel, né? Qual é o teu padrão de resolução de problema? Como é que você resolve os seus problemas, amigo? Pergunta bem subjetiva. Vamos lá. Com relação à locadora. A locadora ela tem 4 gerentes, certo? Eu fazia tudo na locadora. Eu com 15, 18 funcionários, eu queria fazer tudo, queria saber de tudo. Hoje eu não quero saber de tudo. Né? Eu enxerguei que cada um tem que tocar o seu. Então, assim, eu sei de tudo superficialmente. Mas eu deleguei, certo? Eu peguei os funcionários que se destacavam em... Eu tenho lá um gerente de manutenção, que está comigo desde 2011. Eu tenho uma peculiaridade no meu negócio, tá? Eu abri o Lava Jato em 2003. Então, 23 anos de CNPJ, né? Não tem porque... Esse eu fechei, mas 23 anos que eu abri o primeiro. Eu só tive até hoje 2 ações judiciais. De pessoas que saíram, ações trabalhistas, você está falando? Trabalhistas. O judicial tem muita cobrança, quem não me paga. Mas a ação trabalhista só tive 2 até hoje. Certo? De fato, é muito pouco para um serviço, sobretudo Lava Jato, troca de óleo, essas coisas que você tem muita discussão em torno de hora extra, não sei o quê. E da locadora também, pelo volume de funcionário, né? Mas por que isso, Luiz? Porque eu trato o meu funcionário
tendo nele, enxergando nele uma importância muito grande. Tanto a importância que eu tenho na empresa, meu funcionário tem. Porque se não for por ele, eu não consigo tocar a empresa sozinho. Certo? Então eu tenho lá, eu tanto valorizo ele financeiramente, né? Como moralmente. Então todos lá têm seu espaço, têm seu respeito. Eu não admito que um funcionário meu seja maltratado por um cliente. Né? Já tive episódios de verificar e perca seu contrato agora. Mas... E obviamente que isso faz com que o teu colaborador fique muito tempo com você. Sim, eu tenho um funcionário meu que era meu lavador do Lava Jato, tá comigo desde 2004, 22 anos. Que maravilha. Entrou para trabalhar na empresa, tinha 17 anos, hoje ele já é avô. E você cresce e ele cresce junto. Sim, hoje ele tem lá a casa dele, carro, moto, sustenta lá a família. Ele cresce dentro das proporções da função dele. A gente está falando um pouquinho de planejamento, mas ao mesmo tempo essa vivência está falando sobre padrão de resolução de problema. Então, primeiro você tem essas quatro pessoas. Eu setorizei a empresa. Isso se deu em 2018 para 19. 19 foi quando eu mudei de prédio. Meu prédio era na Rui Barbosa e eu fui para Ribeira, construir um prédio novo. Comecei em 2017, passei 2 anos construindo. Então, quando eu mudei para Ribeira, no prédio maior, eu mudei a estratégia do negócio, certo? Então, eu peguei um funcionário meu que era mais voltado para manutenção e classifiquei ele como gerente de manutenção. Botei na carteira de trabalho dele, melhorei o salário, gerente de manutenção. A gerente financeira, que inclusive a minha colega de faculdade fez o FRN comigo, né? Então, conheço há 20 anos, mas está comigo há 14, mais ou menos. A gerente financeira, a gerente de contratos, que é a responsável por licitação, por renovação de contrato, o envio de proposta, certo? E o gerente de negócios. O gerente de negócios faz o quê? O gerente de negócios faz o que eu fazia. Que eu não tenho tempo de fazer mais. Né? Então ele visita um cliente, ele com a prefeitura que está devendo, ele vai lá cobrar, entendeu? Entregar um ofício, tentar negociar, me paga metade, mês que vem você paga outra metade. Então assim, ele faz o que eu fazia há alguns anos atrás. Como é que você trabalha a tua gestão de indicadores? Qual é o indicador que você mais se debruça mais? Você tem aí 4 áreas distintas, entretanto complementares. Tem alguma especial que você está mais perto? E que indicadores você trabalha de medição semanalmente ou quinzenalmente? Como funciona isso? O mais perto que eu estou é o financeiro. Certo? Eu hoje toco a empresa pelo telefone. Certo? Eu não preciso estar presente na empresa para que a empresa rode. Às vezes eu até atrapalho. Estando lá. Porque o funcionário que ia resolver um negócio sem me procurar, ele perde o tempo dele agora para ir lá na minha sala para tirar uma dúvida, para saber como é que é para fazer. Que se eu não estivesse lá, ele resolveria. Né? Eu delego, deixo eles à vontade para que eles resolvam. E aí, se fizer errado, eu chamo e digo, não faz mais isso. Né? Não é mais dessa forma. Dou o caminho dele fazer. Não, sem nenhum problema, sem... Então é no financeiro que você se debruça mais? É no financeiro, porque o coração da empresa está na saúde financeira, certo? Se a empresa for toda redonda, for tecnológica, for o pessoal todo treinado e não tiver saúde financeira, ela fecha. Concorda? Sim, claro. Então, minha sala fica vizinho, lá eu tenho uma ilha, né, de trabalho. Eu não tenho funcionários isolados. É uma mesa grande e todo mundo trabalha aqui interagindo. Escritórios são 6 funcionários, né? Minha sala fica vizinho, a gente tem uma janela lá que estou toda hora me comunicando. E todos os dias, meu financeiro me manda um relatório de pagamento. Né? De todos os negócios. De tudo. Seja da obra, seja dos aluguéis, né? Meu financeiro da empresa também faz o meu recebimento do aluguel imobiliário, né? Faz os boletos. E todo dia ela me manda esse relatório financeiro e eu dou encaminhamento. Paga isso, não paga aquilo, paga em tal conta, tal, faz assim. Isso ainda está contigo. E vai continuar. Vai continuar. Se Deus quiser. E meu pagamento todo ele é feito em 2 etapas. Então, todo o dinheiro que sai da empresa, eu passo à vista. O funcionário não tem autonomia de ser a palavra final. Ele é a primeira e você finaliza. Pagamento 2 etapas. Ele faz a primeira assinatura, eu confiro e faço a segunda. Antes de vir para cá, inclusive, eu estava lá.
Conferindo. Ela me dá um relatório, né? Eu confiro as notas e faço essa liberação. Você sabe que a gente tem um roteiro aqui, Gurgel, e a gente fala dos pilares da Carbone, vendas, marketing, gestão estratégica, crescimento acelerado. Eu acho que até agora a gente já passeou muito por isso aqui, mas eu quero voltar lá na venda. O que você acha que Você é um vendedor nato? Sempre foi e continuará sendo vendedor. Talvez o que te resume é como um grande vendedor. O que você considera o teu diferencial? Um negociante, um vendedor não, um negociante. Qual é o grande diferencial para um negociante no século XXI, meu amigo? Na tua opinião, o que faz a diferença? Aí eu vou pedir para você responder essa pergunta olhando para essa câmera aqui, porque tem muitos vendedores negociantes ouvindo a gente aqui agora. Certo. Luiz Henrique, eu acho que a diferença para você ter sucesso, para você ser um bom negociante, uma delas eu já falei, que é gastar menos do que ganha. Essa é primordial. Se você não cumprir essa regra, você está fadado ao fracasso. A primeira é essa. A segunda é viver o negócio, é trabalhar. Não adianta você dizer que tem um negócio e deixar na mão dos outros. É trabalhar, é cair para dentro, né? Se precisar de domingo a domingo, você está lá. A terceira é ser correto. É ser correto. A gente falou aqui no podcast que em 2010 eu alavanquei o negócio, né? Saí de 20 carros para 100 carros em um ano. Não tinha dinheiro. Não tenho família rica, não tenho pai rico, não tenho herança. Então, como é que eu saí disso aí? O que foi que eu fiz? Primeiro, eu consegui no banco um limite ali de 10 financiamentos, 10 carros. Primeiro mês o gerente deu, fui lá, financiei pouco. Segundo mês, o gerente já disse, preciso aqui de 20% de entrada. Eu não tinha o dinheiro. Fui para o Banco do Brasil, preciso de capital de giro. O Banco do Brasil deu capital de giro. Acabou o limite do capital de giro aí 3, 4 meses depois. Fui para o agiota. Eu tinha um grande amigo meu que andava sempre comigo, que emprestava um dinheiro, né? Gostava de emprestar um dinheiro aos amigos e tal, de forma informal. E aí fui para ele. Na época eu fiquei devendo 200 mil a ele. Por quê? Porque o banco começou a me imprensar na entrada do carro para ver se eu tinha lastro para aquele negócio. Como eu alavancava muito rápido, né? A coisa foi muito rápida, então quem me emprestava dinheiro eu queria. Não tinha medo de pegar, não. Aí, em 6 meses paguei esse amigo meu. Ele sabia da minha operação, ele sabia o que estava acontecendo, então eu não estava pegando dinheiro para viajar, para farrear, para nada. Eu estava pegando dinheiro para investir, para comprar um patrimônio. Se desse errado, eu tinha um patrimônio para vender, né? Uma vez minha mãe me chamou, meus pais, né? Minha mãe é funcionária pública, meu pai também é, né? Tem essa visão de funcionário público. E minha mãe me chamou com meu pai. Vem cá, você tá devendo quanto? Aí eu disse, não sei. Não sabe quanto você tá devendo? Não sei. Não sei quanto eu tô devendo. Eu sei que eu tô devendo. Aí falei, tô devendo a Banco fulano. Banco fulano e BBGiro e tal. E como é que você tá pagando? Eu disse, mãe, quando o cliente atrasa, quando o cliente dá, que era as eólicas no caso, quando paga em dia, eu pago a todo mundo e fico liso. Eu passei de 2010 a 2012, Luiz, eu só tomava uma dose de uísque se você me desse. Não tinha perigo de eu comprar, porque eu não tinha dinheiro para comprar. O dinheiro que entrava do aluguel, eu tinha que pagar a minha operação. Pagar o financiamento, pagar funcionário, né? Enfim, a operação da empresa. Então, foi 2 anos vendendo almoço, comprando a janta. Só bebia se fosse de graça. Ou então se fosse cachaça. Foi quando eu aprendi a tomar cachaça. Eu comprava uma latinha de 51, 2 espetinhos, pronto. Era a minha farra do final de semana. Ninguém vê isso, né? Não. Mas foi assim. E aí minha mãe me chamou nesse negócio lá e disse, rapaz, você... Aí foi quando ela se assustou, que eu disse que... Você não sabia o tamanho da dívida. Eu falei, mãe, tô devendo 200 mil a fulano, que era lá dentro de casa, ela conhecia. Tô devendo 200 mil a fulano, tô devendo mais 200 de BBGiro, mas aí o banco já cortou o crédito. Aí eu tive que pegar com ele e tal. Mas enfim, tô pagando juros e tal, não tem nada atrasado. Aí ela disse, como é que você dorme? Como é que você dorme devendo isso? Aí eu disse, eu? Deito a cabeça no travesseiro e durmo. Não tô pensando em enrolar ninguém. Porque você começou falando isso, desculpa te atrapalhar, porque você falou a palavra sendo correto com todo mundo. E aí eu vou chegar lá. Né? Eu tô arrodeando, mas eu vou chegar lá nisso aí. Tô só voltando, gente, porque é importante isso. É muito simples, mas é muito importante e profundo. E aí eu disse, mãe, quem tem que ficar acordado é meu amigo
o agiota, e o gerente do banco que me deu o crédito, que botou o emprego dele na roda. Eu, como sei que vou pagar, durmo tranquilo. Sensacional. E paguei a todo mundo, né? Aí eu disse isso, ela ficou meio assim. Enfim, o que é que aconteceu? Nesse ano aí dessa alavancagem, chegou uma hora que, de fato, o cliente atrasou, o agiota e tal, papapá. Eu fiquei devendo. Fiquei devendo o quê? Fiquei devendo ao cara. Na época eu não tinha oficina própria ainda. Eu vim ter oficina própria acho que 2012, 2013. Né? Então, fiquei devendo o cara da oficina que fazia minha manutenção, o cara da pintura e funilaria que fazia a pintura dos meus carros, o cara que me vendia pneu. O que é que eu praticava? O boleto era para pagar amanhã, por exemplo, eu não tinha. Hoje eu já ligava para ele. Fulano, eu não vou ter dinheiro para lhe pagar amanhã. Tenha paciência que eu tô para entrar um recebimento, até semana que vem eu resolvo. Semana que vem não entrava. Ligava pro cara. Fulano, eu prometi pagar você essa semana. Não entrou. Eu sei que assim, aí, às vezes passava um mês devendo, aí entrava, quitava e já comprava à vista de novo, outra coisa e tal. Aí aconteceu, não foi uma vez, aconteceu mais de uma vez, e o cara me dizer, porque você sabe quando o cara tá mentindo, você sabe quando, né? E você sabe quando ele tá falando a verdade, quando ele é sincero. Nunca deixe alguém lhe ligar cobrando. Eu tenho mais uma das respostas dos ensinamentos para a sua pergunta. Perfeito. Nunca deixe ninguém lhe ligar cobrando. Se você está devendo, dê satisfação. Se antecipe. Se antecipe. Para que não aconteça um problema. Se antecipe é um problema. Certo? Luiz Henrique, eu não estou podendo lhe pagar, mas a minha previsão é pagar assim, assim, assado, tal data. Você já tem uma noção, não tem? Você não vai me ligar amanhã perguntando porque eu já lhe dei a satisfação. O grande problema das pessoas é esse, é dever e não dar satisfação. Se esconder, sumir e achar que vai prosperar, não prospera. Ô Gugel, por que você ainda segue empreendendo? Você podia vender suas empresas, viver de aluguel dos seus galpões. Por que você ainda empreende nesse nível de profundidade e de estresse? Porque tem estresse muito por aí. Você falou em desacelerar. O que está por trás desse... Você é um cara feliz empreendendo, cara? Muito. Você começou o podcast dizendo que eu era um... irrequieto. Um irrequieto. E é isso aí. Não é... Chega uma hora, Luiz... Porque, como eu disse, eu não tenho gastos excessivos, eu não tenho ganância, eu não gosto de ostentação. Então, eu poderia viver muito bem já com o que eu já tenho. Não é mais sobre dinheiro, aliás. Mas não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre outras coisas. É sobre me manter vivo, feliz, me sentindo produtivo. É sobre deixar para os meus filhos alguma coisa que eles continuem, que consigam dar continuidade e tenham... me faltou a palavra. Fica à vontade. Orgulho. E tenham orgulho da história que o pai fez, do que o pai construiu, e Só que isso vai demorar um pouquinho. Meu menino tá com 1 ano e 7 meses. Você tem 1 ano e 7 meses, você tem uma filha de 16 e uma de 22. E uma de 22 anos. A de 22 anos faz que curso? A de 22 tá terminando publicidade. Publicidade. A de 16... Mas não dá pro comércio, não. Se eu botar na mão dela, ela bota a pedir. A de 16... Como é que é o nome da de 22? O nome da de 22? Júlia. A de 16, qual é o nome Marina. dela? A Marina, ela tem 16. Vai fazer nem pra quê? Que ela... Marina é especial. É uma criança... Marina tem síndrome de Down. É um anjo. Então assim, Júlia não gosta. Júlia trabalhou comigo já. Já, né? Júlia já se demitiu 3 vezes. Da última vez eu consegui segurar ela 1 mês ainda, porque meu sonho era que ela fosse tocar. Eu queria que ela sentasse na minha cadeira pra me deixar em casa uns dias, né? Descansando. Mas o negócio dela é publicidade. O negócio dela, ela é paz e amor. Paz e amor. Ela não tá pra estresse, então não dá pra tocar meu negócio, porque meu negócio é estresse 24 horas. E Marina Marina deve ser uma grande professora pra você, não é? Marina é uma figuraça. Porque eu tenho uma criança especial em casa, um autista nível 2 de suporte, Caio, tem 11 anos, e eu costumo dizer que ele é um dos grandes professores que eu tenho. Marina também tem... Né? Não é só o Down, né? Tem comorbidade, como se diz. Porque o Down ele sempre vem ligado a outras... Algumas síndromes. E o que tem 1 ano e 7 meses se chama? José Henrique. José. Esse traz o teu primeiro nome. Traz meu primeiro nome. Esse aí parece que veio a minha cópia. Né? Menino é danado. E aí você me falava então que não é mais por dinheiro, é por se sentir produtivo, produzir... Por pensar em fazer... Senso de oportunidade. Por estar vivo. Você imagine, eu tenho 43 anos,
todo dia. Eu mudei quando eu fiz 40, eu mudei meu estilo de vida, certo? Hoje eu bebo menos. Hoje é inegociável a minha academia todo dia às 9 horas da manhã. Então eu acordo às 7, 7h30, brinco com o José, tomo meu café, né? Tranquilo, sem pressa. Mas aí eu já tô tomando meu café e meu telefone já tá daquele jeito, né? Pra você ter ideia, eu respondo diariamente de 100 a 120 WhatsApps. Meu Deus. Diários. Meu telefone eu tenho que trocar a cada 6 meses porque a bateria não aguenta. E você é daqueles que tá sempre noiado com isso aqui ou você tem uma agenda? Eu tenho que estar. Eu tenho que estar. Porque se eu não tiver, eu perco o negócio. Mas 9 da manhã você treina? 9 da manhã, todo dia tem academia. De domingo a domingo. Feriado, dia santo. Eu não, é mesmo? Eu treino 6 dias e descanso 1. Isso é inegociável. Parabéns. E quem quer ter longevidade, quem quer ter saúde, precisa praticar um pouco disso. Por que você entrou no Carbone e como tem sido sua jornada? Tem sido bacana, tenho conhecido pessoas, né, empresários. Entrei através de Igor, né, que é um dos sócios. Você já era cliente, já comprava boné dele também, Eu comprei boné a Igor pela primeira vez em 2017. Olha só. Em 2017. Igor ainda era funcionário da Petrobras. Ele nem morava aqui. Igor morava no Mato Grosso, Cuiabá, para aquela banda lá. E quando ele decidiu montar o Carbone, você falou, vou entrar. Foi, ele me convidou, eu disse, vou fazer parte. E como tem sido? Vou estar inserido. Tem sido bacana, tem sido interessante. Tem conhecido pessoas. Apesar de que o meu negócio é um pouco diferente da maioria dos negócios, né? Do que eu vejo do pessoal da Carbônica. O pessoal está sempre muito antenado nessa questão da venda de internet, muito antenado em estar sempre se preparando mais para atendimento ao cliente, preparando a equipe. O meu negócio é diferente. O meu negócio ele não tem muito estudo, eu não fiz cursos para estar onde estou, eu não li livros. O meu negócio vem da minha cabeça mesmo. Você não é de ler livro, não. Não. Correto? Não gosto, mas não. Você certamente tem... Eu sou inquieto, mas eu não gosto de cinema. Minha mulher doida pro cinema. Eu nunca fui com ela no cinema porque eu não vou para não ficar parado. Mas vamos lá. Tem na tua vida... Como é que é o nome do teu amigo que é padrinho? Você é padrinho ele é padrinho do seu casamento? Então, como é que é? O do Asset Management, que você falou lá do Parque Eólico, o nome dele? Eduardo? Sim, ele é meu padrinho, mas não é de casamento não. Diz que ele é meu padrinho porque ele... Isso, como é que é o nome dele? Eduardo, vamos lá. Você, na sua vida, não leu livros, mas teve anjos como Eduardo. Aí a minha pergunta agora é a seguinte. Me cite 3 empresários, homens ou mulheres, não importa, que, de alguma forma, são referências para você, independentemente de você ter conhecido de perto ou não, ou vendo de longe, e por que essas figuras são referências? Uma pergunta diferente. Pergunta diferente. Eu não sei nem dizer a você, Luiz. Gente que você admira. Se de fato... Pronto. Se são referências, mas são pessoas que eu me identifico. Pronto. E admira. Empresários que eu me identifico. Quem são? Um é Igor. Igor é outro irrequieto. Igor é uma águia dos negócios. Eu até conversei com ele um tempo desse. Disse, bicho, diminua um pouco. Pelo amor de Deus, né? Mas Igor é uma águia. Então é um deles. Um dos que eu admiro como empresário, um cara que veio da iniciativa, né, do estatal, né, funcionário público, começou com o negócio de boné por conta, acho que até no casamento dele, fez uns bonés e o pessoal gostou e tal. Exatamente. E disso aí ele transformou-se no que hoje é seu boné. Né? Outro que eu vou citar aqui, que eu me identifico muito, é meu amigo, Salomão da Proteg. Da antiga Proteg, né? Isso. Conhece? Sim, Proteg que você... Não, é Prosegur. A Prosegur, tá. Proteg é aquela empresa de segurança, sim, de vigilância, né? Sim. Salomão, quando eu tinha um Lava Jato, em 2003, Salomão estudou comigo na CAP, né? Estudamos na CAP, da minha idade. Quando eu tinha um Lava Jato, ele era gerente da Max Troc, ali na Salgado Filho. Ele tinha um carrinho, um Monza, andava cheio de haste, ele começou a instalar cerca elétrica, foi quando chegou a cerca elétrica e tal, ele aprendeu isso aí e foi daí que surgiu a Proteg. Então é outro cara que eu admiro, é um cara bacana.
Peguei você de calça curta. Foi, pegou. De fato, eu não tô me recordando mais ninguém, mas tem muita gente bacana, Luiz. Muita gente bacana. Sabe umas coisas mais legais, assim, dessa conversa de hoje, gente? Você que está nos vendo agora, é que eu acredito piamente que a maioria dos empreendedores brasileiros são como você, Gugel. São pessoas que são... Tem um termo em inglês que é muito bonito, mas que eu vou ter que usar ele aqui. Se chama self-made man. É o homem ou a mulher que se fez sozinho. E se fez sozinho colocando a pele ali e aprendendo de forma... Aprendendo com aprendendo errando. Erros e acertos, batendo cabeça, às vezes, mas dando muitos passos para trás para depois dar vários para frente. E essa sabedoria que é popular, que é nossa, de quem é empreendedor e que tem que estar sempre ligado. Porque, como você mesmo disse, seus pais são servidores públicos. E você foi ali desde os tempos dos corredores da universidade, na verdade, desde os tempos em que você vendia bicicleta e vendia ali dos 12 anos. Mas a história do consertar o celular e do perceber que a universidade, aquela ali não era para você, e aí você não só cancela, mas você na sequência já se matricula no cursinho, ou seja, eu criei um problema, mas eu preciso ter a solução. Veja quanta sabedoria na conversa de hoje. Essa sabedoria que não é acadêmica, que não vem dos livros, e com isso eu não estou dizendo que um é certo, o outro é errado, não, cada um tem sua importância. Tem a sua. E deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que você acha que eu deixei de falar aqui nessa tua trajetória de 43 anos? O que é que faltou falar aqui? Rapaz, eu nem olhei nosso... Porque o nosso roteiro aqui... Nosso roteiro ficou bagunçado. A gente falou de vendas, a gente falou de empreendimento, a gente falou de gestão estratégica, sim. A gente falou de educação, a forma como você se educa, como você busca isso. Eu perguntei sobre comunidade empreendedora. Mas o que eu deixei de perguntar? Eu me lembrei de outra oportunidade que eu estive com o Igor. Por favor. Foi outra entrevista que eu fiz com ele também. E que ele me fez uma pergunta, me pegou assim, eu ia saindo, ele começou a filmar e me fez uma pergunta. E eu dei a resposta... Qual foi a pergunta? Correta. Ele me pediu para eu resumir com uma palavra. O que é que o empreendedor precisa fazer para ter sucesso? Né? Eu ia saindo assim, aí ele pegou o celular e começou a filmar e me fez essa pergunta. E meteu essa pergunta no ar. E aí eu respondi de pronto. Persevere. Não desista, né? Eu nessa jornada que eu estou lhe contando de 21 anos de locadora, a empresa já teve ruim, na verdade nos primeiros anos, acho que umas 2 ou 3 vezes. Ruim de atrasar a parcela de carro, porque não tinha faturamento, como é que eu vou, né? Não se paga conta sem dinheiro, né? E eu perseverei, eu sempre olhei lá na frente e disse, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Quando a gente fala sobre perseverança, Gugel, tem uma pergunta que está por trás dessa. De onde é que vinha a energia para perseverar? Era essa capacidade de olhar algo antes que acontecesse, ou seja, olhar lá na frente e dizer que vai dar certo? É tipo, tá muito ruim hoje, mas eu consigo enxergar uma luz no fim do túnel. A energia vinha daí? Daí. E eu sempre fui muito positivo, sou muito positivo. Nunca acho que vai dar errado, né? Se eu achar, eu saio fora. Mas eu sempre vejo o lado positivo das coisas. Então, o negócio, eu via que o negócio, quando eu entrei, eu vi que o negócio era bom, mas não estava conseguindo. Chegou no limite ali, tornou-se pequeno e eu não conseguia fazer ele um negócio de médio porte. Então, persevere. Persevere, faça o correto, seja correto, pague em dia. Na verdade, se não pagar, avise antes. Se não pagar, avise. Se faltar o dinheiro, porque ninguém paga a conta sem dinheiro. Certo? Mas você precisa informar a quem você deve que você tem a intenção de pagar. Né? Porque quem tem o dinheiro a receber tem a intenção de receber. Ele espera pelo aquele dinheiro. Né? Então, seja correto nas suas tratativas, seja respeitoso com seus colaboradores, valorize os colaboradores. É tanto que eu estou lhe dizendo que eu estou aí 23 anos de CNPJ e tive 2 ações judiciais. Eu vou me despedindo, mas antes me ocorreu uma outra pergunta, 2 perguntas para a gente encerrar. Na verdade, eu vou fazer 3. A primeira é mercado imobiliário. Você entrou de cabeça nesse mercado. Quais são as tendências que você enxerga que você poderia emprestar os seus olhos para os empresários que estão nos vendo agora, que de repente até pensam, porque quando o assunto é mercado imobiliário,
praticamente é algo infinito. O mercado imobiliário é um mundo. E aí, né? que dicas? Como é que você enxerga nos próximos anos a Grande Natal? Teve o plano diretor que mudou muita coisa pra cá. Ajudou. Ajudou. Né? Inclusive, onde eu estou fazendo mall agora, é uma CPA, né? Que era proibido construir e hoje é liberado. O que você enxerga no futuro próximo? Que tendências você enxerga aí? E os conselhos que você tem para quem quer empreender nesse mercado? Inclusive, essa pergunta que você me fez, eu uso ela como conselho para as pessoas quando começam a conversar com alguém que veja o cara com uma empresa bem-sucedida, crescendo bem, porém sem patrimônio. Empresa não é patrimônio seguro. Principalmente no país que a gente vive. Nós vivemos num país de insegurança tributária, insegurança jurídica, né? Então, você precisa transformar a empresa, né, de tirar dela alguma coisa, que é o que eu fiz na minha, e transformar isso em um patrimônio. Para que você bote a feira dentro de casa quando tiver velho, né? Ninguém tem o mesmo gás a vida toda. Eu hoje já não tenho o mesmo gás de 10 anos atrás, né? Então, o que é que eu enxergo para o mercado imobiliário? O mercado imobiliário é um mundo onde eu atuo em empreendimento comercial, certo? Mas tem muita gente que se dá bem no residencial. Tem muita gente que faz a construção de casa para vender, que faz a construção de prédio para moradia, de kitnet. Então, assim, é ruim? Não, é bom também. É bom também. Mas cada um tem o seu perfil. Cada um, né? Então, eu não tenho... Eu acho que a gente vem vivendo aí governos que não beneficiam o empresário, né? Que não ajudam a alavancagem empresarial, e ainda assim vejo muita gente crescendo, inclusive eu. Então, eu enxergo com otimismo, estamos no final de um governo de 8 anos, né? Que é um governo que, infelizmente, não vem pagando as contas, né? A gente vê isso na mídia, né? Na hora que o governo não paga a conta de um fornecedor público, de um salário, de um 13º, na hora que ele não paga essa conta em dia, ele atrapalha o mercado como um todo. Certo? É uma cadeia. Então, eu acho que daqui para... O pior, talvez a gente já tenha passado, já tenha vivido. Eu acredito que a gente tem aí uma tendência de melhoria no mercado. Não só no imobiliário, eu estou falando no geral. Né? E, por outro lado, a gente tem essa reforma tributária aí que é uma incógnita, né? Ninguém sabe se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai tributar mais, mas vai fazer equilibrar os comércios ou não. Então, você está preparado para a reforma tributária? Nem sei, viu, Luiz? A gente teve uma aula maravilhosa aqui em um dos episódios passados, a turma da Gestos, que deram uma aula aqui. Eram meus clientes do Lava Jato, Robson e João. E João. Deram uma aula aqui que foi para mim uma das melhores aulas que nós tivemos, assim, super claras, sem nenhum tecnicismo, sabe? Mostrando que, de fato... Eles são bacanas. A gente tem que realmente se preparar para a reforma tributária. Eu disse que eram 3 perguntas, eu fiz uma. A segunda, você ainda se vê abrindo novos negócios, não dentro dessas áreas que você está, outras áreas, ou tá bom? Não. Já tem várias oportunidades. Porque quando você... Imagino, porque devem te chamar para fazer muito negócio. Sim, quando você vai tendo sucesso em alguma coisa, alguém se aproxima de você e ei, vamos aqui comigo, vamos lá. Não, Luiz, não, eu não sou... Eu tenho uma ganância limitada. Entendeu? Minha ambição é limitada. Ok. Certo? Eu não tenho interesse de ser o mais rico da comunidade onde eu convivo, eu não tenho intenção de comprar um avião, nem um helicóptero, não é de mim. Né? Eu gosto da vida simples. Então, eu acho que quanto mais negócio você tem, mais problema você tem também. Né? E você desfoca. Se você tem 10 negócios, você tem 10 preocupações diferentes. Então, eu já tive 4 negócios. A locadora e mais 3. A locadora, loja de carro, troca de óleo e lava-jato. E eu vivia... Era 4 panelas com 3 tampas.
Eu destampava um para tampar o outro. No mês que a loja dava prejuízo, eu tinha que tirar da locadora, eu tinha que tirar do Lava Jato. Então você acaba não conseguindo dar atenção devida ao seu negócio. E minha última pergunta, amigo. Seu Assis, Dona Cristina, não é isso? Cristina? Seu Assis, Dona Cristina. Imagina. São duas em uma agora para encerrar. O que é que eles dizem desse empreendedor irrequieto hoje? Dona Cristina, quando lhe chama e diz: meu filho, como é que você consegue dormir? Você namorava com ela, isso? Nessa época, não? Morava. Eu morei com ela até 5 anos atrás. Um dos motivos de eu alavancar o negócio, que eu não sabia o que era fazer a feira, meu amigo. Essa foi a melhor da entrevista inteira, gente. Vamos morar com os pais. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. O que seu Assis e Dona Cristina dizem hoje desse empreendedor, pai de 3 filhos? Do ponto de vista eu vou lhe dizer o que ele saiu, onde você chegou. Eu vou lhe dizer o que eles diziam há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Pai chegou a me proibir vender celular. E eu entrava com o celular, parecia um homem-bomba. Entrava com o celular na cintura escondendo. Entendeu? Porque é o perfil, é a visão. A visão do funcionário público é diferente, né? Mas hoje, como é que tá? Hoje, tudo que eles querem fazer, a gente conversa, tá, né? Eles são meus vizinhos lá no condomínio, então todo dia eu tomo um café com eles lá. Então hoje eles são fãs, né? Orgulhosos da trajetória que eu trilhei, né? E sempre estão lá. Quando o pai quer trocar um carro, meu filho, o que é que você acha? Legal demais. Então faz o seguinte, amigo, olha para essa câmera aqui agora. Imagina que os dois estão aqui nela. E aproveita para agradecer seus pais, porque não importa de onde eles vieram, qual era a formação que eles tinham, se eles influenciaram ou não. Família é a base de tudo. É a base de tudo. Aproveita e fala com eles. Pai, aí. Mãe, obrigado pela educação que me foi dada. Meu pai me deixou uma herança que não tem preço. Meu pai, quando eu tinha 14, 15 anos, morava vizinho ao Plano 100 da Rui Barbosa. Todo dia jogava bola, 7 da noite. E uma vez no mês, a minha pelada era interrompida. Meu pai prestava contas dos custos da casa, da receita dele como médico, que ele tinha curado durante o mês, né, dos planos de saúde, e dos custos que tinha lá em casa. E todo mês eu dizia, mas eu não quero saber disso não, deixa eu jogar bola. Eu disse, senta aí, rapaz. Eu sempre fui muito obediente, né? Sentava e ele puxava lá a caderneta dele com as anotações, que já estava tudo anotado, só para prestar conta comigo. Ele disse, tá, a secretária da casa, o colégio seu, o colégio da sua irmã, gasolina, telefone, tal, feira. Aí, sobrou, gastamos tanto. A receita foi tanto, sobrou tanto. Vamos continuar economizando. Quando sair do seu quarto, desliga a luz, desliga o ventilador, certo? Não estrua comida. Então, meu pai me deixou uma herança. Isso não tem preço, não. E uma educação financeira que não tem como mensurar. E aí vem daí, rapaz, essa história de gastar pouco e fazer o dinheiro render. Você quer ganhar muito, né? Gastar pouco. Parabéns, então, José. O que eu posso fazer, no mínimo, é homenagear ele e a ela. Parabéns, é o que eu estou fazendo. Parabéns. Agora. José Gurgel, diretor, fundador da Costeira Veículos, empreendedor no mercado imobiliário, construindo e alugando galpões e shopping e lojas comerciais. Parabéns pela trajetória. Espero que você tenha gostado. Obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. E a você que nos... Quanto é que foi hoje o tempo, hein? Passou voando aqui hoje. 1h20, gente. Olha, se você chegou no final desse episódio, volta lá e pega desde o início, porque tem muita sabedoria, sabe, que vem dessas experiências. Foi um episódio muito diferente. Eu já fiz mais de uma dezena de episódios aqui e posso assegurar que esse tem um diferencial. Todos são maravilhosos e todos eu anoto, aprendo. A gente que está aqui nos bastidores aprende muito. Compartilhe esse episódio com outro colega do Carbone. E na semana que vem tem mais Clubecast. Muito obrigado por sua audiência e até lá.